Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem? Bom, nessa postagem eu vou explicar um pouquinho sobre a cidadania ao longo do tempo. Então, você vai pegar o seu livro de história e abrir na página 28. O capítulo 4, ele traz uma questão muito antiga sobre direitos e deveres. Porque a gente precisa pensar que as pessoas possuem os mesmos direitos, mas também os mesmos deveres. Então, o texto ele traz uma análise bem antiga, desde quando isso começou, né? Fala sobre a Grécia, sobre a população e os cidadãos ao longo do tempo, como que foi feita a decisão de essas decisões políticas, né, onde as pessoas passaram a opinar sobre essa rotina, sobre a vida na sociedade. A gente precisa pensar que as regras, elas não existem somente para nos obrigar a fazer o que tem que ser feito, né? Como as regras na escola, lembra quando nós conversamos, por exemplo, sobre os combinados? Os combinados, eles têm uma função na sala de aula para nós, não tem? Ela organiza a nossa vida, ela deixa o nosso convívio muito melhor. E da mesma forma que fizemos os nossos combinados, a sociedade no mundo todo também tem esses combinados. Mas é um combinado que ele não fica só na conversa, ele é regulamentado por leis, tá bom? Aí o texto vai mostrar também a luta pela cidadania. Então, após a Revolução Francesa, o que aconteceu, né? Quando parte da população francesa começou a se rebelar contra a monarquia. Se nós falamos de monarquia, estamos falando de rei, de rainha, ou seja, um sistema de governo completamente diferente do que existe no Brasil. No Brasil, nós vivemos uma república. Escolhemos os nossos representantes através do voto. Mas por muito tempo no Brasil, isso era bem diferente. As mulheres, por exemplo, elas não tinham direito ao voto. Aliás, a mulher começou a participar da vida política somente em 1932. Se vocês observarem com atenção, lá no texto ele mostra uma imagem de uma mulher participando da vida política. Fica nítido que a participação da mulher ela era bem menor, né? Os homens representavam a maioria. Leia com atenção todo esse texto, ele é bem interessante e fácil de compreensão. Nas atividades, você vai começar pelo exercício 1 e vai marcar com um X as frases referentes à democracia na Grécia Antiga. Então, volte ao texto, retome as informações relacionadas à Grécia Antiga e aí você vai marcar com um X somente aquelas corretas, as que estão de acordo com a democracia antiga. No exercício 2, você vai observar a imagem e vai ler a legenda, que diz o seguinte: manifestação de mulheres pela defesa do voto feminino em Londres, na Inglaterra. Então, as mulheres começaram a se organizar, como acontece até hoje, todo mundo, né, tanto homens quanto mulheres, se organizam através de manifestações para protestar ou reivindicar algum direito. E aí você vai responder que personagens históricas foram fotografadas. E assim você vai ler e completar a resposta na letra B e na letra C. Se você tiver alguma dúvida, volte para a leitura do texto. Lá você com certeza vai encontrar as informações necessárias para este momento, não só de entender as questões e respondê-las, mas é uma questão de reflexão, tá bom? E vocês já sabem, qualquer dúvida podem postar na página da turma que eu respondo logo em seguida. Um grande beijo!